Vamos pensar que o nosso paciente teve uma primeira crise. A gente pode dizer que todo paciente, toda pessoa tem direito de ter uma crise convulsiva na vida, porque não obrigatoriamente terá uma doença associada. Até estresse já foi responsabilizado por causa de crise convulsiva. Uso de medicação, etc. Bem, houve a primeira crise. Uma crise sem febre, uma crise não provocada. Fazer o quê? Será que eu preciso fazer um eletroencefalo? Será que eu preciso fazer um exame de imagem? Será que eu preciso começar remédio anticonvulsivante para um paciente que teve uma crise não provocada? Vamos pensar no que eu posso fazer de exame complementar. Eletroencefalo, faz ou não faz? Faz. Faz porque, apesar da epilepsia ser caracterizada por duas crises não provocadas, se eu tiver apenas uma primeira, e tiver um eletro que mostre, indique alterações, ou mesmo indique mais especificamente uma síndrome epilética, eu não vou esperar uma segunda crise para começar o tratamento. Então já estou respondendo a essa pergunta. Precisa tratar ou não? A princípio, não. Se houve apenas uma crise, eu não vou tratar. Mas se o eletro estiver alterado, já muda a posição, já tudo muda de figura. A tendência é precisar começar um tratamento. Então, o eletro mandatório. Exame de imagem. Há algum tempo atrás, num tempo atrás, quando o exame de imagem não era tão fácil de ser conseguido, há algumas décadas atrás, era considerado que o exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância, preferencialmente uma ressonância, só fossem feitas a partir de uma segunda crise. Quando de fato eu estaria caracterizando uma epilepsia, quando de fato eu começaria a medicação específica, quando de fato eu gostaria de ter certeza de afastar um problema orgânico como um tumor, por exemplo. Mas, diante talvez da maior facilidade de ter exame, diante da necessidade de não ficar com aquela angústia, com aquela pulga atrás da orelha, será que não tem nada realmente no sistema nervoso central, um processo expansivo qualquer, uma neoplasia? Então, hoje em dia, a tendência é que depois da primeira crise não provocada, que se faça eletro, que se faça exame de imagem. E o uso de medicação vai depender um pouco de haver nova crise, caracterizando a epilepsia, ou um eletro que aponte para alguma síndrome epilética, né? Outro detalhe que é interessante é que, quando o paciente chega no pronto-socorro com crise convulsiva, eu tenho que debelar essa crise e eu tenho que afastar um problema agudo, como, por exemplo, uma intoxicação por droga, como, por exemplo, uma meningite, se houver febre associada. Mas quando o paciente teve uma crise em casa, na rua, fora do hospital, e vem numa consulta ambulatorial com essa queixa, a anamnese vai me ajudar a identificar se realmente foi uma crise, porque há situações que simulam crise, mas que de fato não são. Então, algo muito interessante em pediatria é que pai e mãe conseguem descrever a crise, na verdade, mostrar como foi a crise, como se fosse um ator, né? Mexendo o braço, mexendo os olhos, muito mais do que descrevendo verbalmente. Então, como se fosse um ator, pai ou mãe, mostram como foi a crise. Isso ajuda a entender melhor se foi uma crise ou não, e hoje em dia ainda tem um dado, lembrado agora. Muita filmagem, né? Todo mundo com o celular na mão, a criança teve uma crise, a pessoa filma. Então, mais do que hoje em dia mostrar, como se fosse um ator, como foi a crise, o pessoal traz vídeo. Hoje em dia é muito comum trazer vídeo mostrando a crise. Isso ajuda também na identificação na resposta a essa pergunta, foi ou não foi uma crise convulsiva? Movimentos anormais dos olhos também ajudam a confirmar. Outro detalhe que acontece na crise convulsiva, perda do controle esfincteriano, principalmente vesical. Então a criança urinou espontaneamente na crise. Mais um dado
para dizer que de fato foi uma crise convulsiva.